Quando a Terra começar a ficar quente demais para os nossos corpos, não vai aparecer nenhuma tela dizendo Game Over. Vai ser, aos poucos, um verão mais longo, uma noite em que o calor não alivia, uma notícia dizendo que certas regiões simplesmente não são mais habitáveis. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que já está na sua cabeça agora. Para onde a humanidade pode ir, de verdade, antes que o nosso planeta nos mate? Em uma frase simples, a resposta é esta. A espécie humana tem 3 caminhos reais: se enterrar nas entranhas da Terra, flutuar em estruturas artificiais pelo sistema solar ou abandonar o Sol para sempre e viver entre as estrelas. Hoje, você vai ver como cada um desses planos de fuga funcionaria na prática, o que a ciência leva a sério e qual é o preço assustador que cada escolha cobra. Parece roteiro de ficção científica, mas tudo aqui nasce de astrofísica real e das mesmas perguntas que inquietam pesquisadores do universo inteiro. Se você já sentiu aquele frio na espinha ao imaginar o Sol morrendo ou a Terra se tornando um deserto inabitável, respira fundo e fica comigo. O que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você olha para o céu. E para o lugar que você chama hoje de lar, quando o aquecimento global deixar de ser manchete e se tornar o pano de fundo permanente da nossa existência, ninguém vai ouvir um único alarme. Vai começar com ondas de calor mais longas, secas mais profundas, tempestades cada vez mais agressivas. Aos poucos, mapas climáticos vão se enchendo de vermelho, não por causa de um desastre pontual, mas porque o Sol, ao longo de centenas de milhões de anos, aumenta a própria luminosidade. Esse aumento pode chegar apenas a 10%, mas é o suficiente para mexer com tudo. O ar fica mais úmido, o vapor d'água começa a dominar a atmosfera, prendendo calor como uma lente. Mais calor gera mais vapor, o ciclo se fecha, irreversível. Não morreríamos queimados primeiro, morreríamos de sede. Lagos e rios não secam de um dia para o outro. Eles evaporam mais rápido do que a chuva consegue repor. O mar não some de uma vez. Ele vira vapor que sobe. E não volta mais. O último pôr do sol, refletindo em um oceano cheio, não terá aviso. As ondas ainda quebram, crianças ainda correm na areia. Mas ali, a física já decidiu o futuro. Nesse ponto, não estamos mais falando de ficção distante. Estamos falando de um planeta que começa a perder a capacidade de manter a vida complexa que conhecemos. Espécies desaparecem em cascata, cadeias alimentares são quebradas, e o corpo humano passa a ser testado diariamente por calor extremo, falta de água e tempestades violentas. De cenário romântico, o espaço sideral passa a ser visto como corredor de fuga. Quando a superfície da Terra se torna inimiga, insistir em viver aqui em cima vira teimosia. E é justamente aí que surge a primeira ideia radical. Se não dá mais para viver com o céu, talvez seja preciso viver sem ele. Quando a superfície vira um campo de batalha entre calor, radiação e colapso ecológico, a solução mais rápida não é fugir para outra estrela, mas se esconder do próprio Sol, descer, enterrar-se, esconder-se da luz que sempre nos deu vida e agora começa a nos castigar. Imagine cidades inteiras construídas a quilômetros abaixo da superfície. Túneis enormes conectando setores. Quarteirões iluminados apenas por luz artificial. Lá em cima, o mundo ferve devagar. Lá embaixo, a humanidade tenta transformar o planeta em uma gigantesca caverna tecnológica. Nesse mundo enterrado, cada gota de umidade vira tesouro. O seu oxigênio passa a depender de máquinas que não podem falhar nem por um batimento cardíaco. Estudos com estações polares e submarinos mostram o quanto o isolamento prolongado muda humor, sono, percepção. Agora, imagine uma criança perguntando como era o céu da Terra, e ninguém ali lembrar com clareza. O silêncio que vem depois dessa pergunta diz muito sobre o preço psicológico desse plano de fuga. No fundo dos oceanos, surge outra ideia sombria: bases submersas, protegidas por quilômetros de água, usando o próprio mar como escudo contra calor e radiação. Você acorda, olha pela janela e não vê nuvens, nem estrelas, nem o sol. Enxerga apenas escuridão azulada, formas estranhas passando ao longe e luzes artificiais cortando o abismo. É quase como viver em uma estação espacial presa às profundezas. E uma pergunta simples começa a incomodar:
Quanto tempo você aguentaria viver em um mundo onde o horizonte é sempre uma parede de aço ou água? Esses refúgios subterrâneos e submarinos podem sim prolongar a nossa sobrevivência, mas cobram um preço psicológico enorme. Crianças nascidas lá embaixo nunca saberão o que é vento no rosto, cheiro de chuva ou céu estrelado. Para elas, espaço sideral será apenas um conceito em telas, e a superfície da Terra um lugar proibido. Os corredores compridos, o eco dos passos, o som constante das máquinas dão à vida uma sensação de confinamento que você conhece de filmes. Mas aqui não tem pausa para pegar pipoca. Se o sistema de refrigeração parar, a sua cidade deixa de ser abrigo e vira um forno selado. Do ponto de vista da engenharia, essas cidades seriam verdadeiras obras-primas, sistemas fechados de reciclagem de água, fazendas verticais produzindo comida sob luz controlada, ventilação mantendo a atmosfera respirável. Uma mistura de projeto espacial com infraestrutura subterrânea na escala de países. Só que tudo isso depende de uma frase simples: nada pode falhar. E nós sabemos que nenhuma tecnologia é perfeita para sempre. Esses refúgios ganham tempo, mas não mudam o fato de que estamos apenas escondidos em um planeta que está lentamente nos expulsando. Quando as primeiras gerações nascidas nesses labirintos começarem a sentir que vivem em abrigos que nunca vão se abrir, olhar para cima deixa de ser nostalgia e passa a ser impulso. Se o céu da Terra se tornou perigoso demais, talvez o céu de fora da Terra seja a próxima aposta. É nesse momento que a humanidade volta os olhos para a órbita e começa a tratar estações espaciais e mega-habitats como algo mais do que experimentos. Começa a enxergá-los como a expansão natural da nossa casa. E é aqui que a história muda de andar pela primeira vez. Sair da superfície sem abandonar o sistema solar parece o próximo passo lógico. As estações orbitais e os mega-habitats ao redor da Terra entram em cena como terras comprimidas girando no vazio. Imagine cilindros gigantes rodando lentamente, criando gravidade artificial, com florestas internas, lagos controlados e cidades inteiras. Lá de fora, parecem apenas estruturas prateadas flutuando no espaço sideral. Lá de dentro, você veria ruas, árvores, prédios e, pela janela certa, o planeta original escurecendo aos poucos. Esses habitats funcionariam como mundos em miniatura, feitos para manter temperatura, atmosfera e ciclos de dia e noite sob controle absoluto. Ao contrário das cidades enterradas, aqui você teria janelas apontando para o espaço, vendo estrelas, vendo o Sol ainda normal e a Terra logo abaixo. É uma mistura estranha de liberdade e confinamento. Você consegue olhar para o universo inteiro, mas um vidro grosso e uma estrutura de metal separam sua pele do vácuo. Um micrometeoroide do tamanho de um grão de areia, na velocidade certa, pode atravessar o casco e transformar o ambiente inteiro em uma câmara de descompressão. Na prática, viver em mega-habitats orbitais é como tentar simular a Terra em cápsulas. A gravidade vem da rotação, a comida das fazendas internas, a água de sistemas fechados e a energia da luz solar ainda abundante. Se você já viu cenas de estações espaciais girando devagar, com paisagens de cabeça para baixo no horizonte interno, está perto da cena. Só que aqui, isso não seria laboratório, e sim lar de milhões de pessoas. A civilização passaria a existir dentro de máquinas girando algumas centenas de quilômetros acima de um mundo em colapso. Mas tudo isso acontece na linha de frente do perigo. Quanto mais o Sol aumenta sua intensidade, mais instável se torna a vizinhança da Terra. A mesma estrela que alimenta os painéis solares lança tempestades que podem fritar eletrônicos e desestabilizar campos magnéticos. Ficar girando ao redor de um planeta, em ponto de ebulição, perto de uma estrela em transição, é como acampar ao lado de um vulcão porque a vista é bonita. E por incrível que pareça, isso ainda é a parte segura da história. Tudo isso seria apenas uma fase difícil, se o Sol não estivesse prestes a mudar de forma a... Quando ele começa a inchar, deixa de ser aquele disco educado no céu e passa a ocupar uma área imensa, tingindo tudo de vermelho profundo. O que os astrônomos chamam de fase de gigante vermelha, para quem está vivo, é a confirmação visual de que o tempo acabou. A órbita dos planetas se altera,
o calor sobe de forma brutal e qualquer ideia de ficar no sistema solar interno passa a ser uma fantasia perigosa. De dentro de uma estação orbital ou de um habitat, a sensação é de assistir a um filme de desastre em câmera lenta, com o detalhe cruel de ser parte do elenco. A radiação aumenta, ventos estelares ficam mais violentos, e qualquer sistema que já era delicado agora entra em regime de risco extremo. Cidades subterrâneas aquecem por baixo, estações em órbita viram alvos expostos, e o sistema solar interno se torna uma zona proibida. A pergunta muda de como sobreviver na Terra para como fugir do alcance dessa nova estrela. Nesse cenário, as regiões externas do sistema solar, com seus mundos gelados e escuridão profunda, passam a parecer o único lugar minimamente razoável. Cinturões de asteroides, luas de gelo e órbitas distantes se tornam abrigos improvisados. É como ver um incêndio consumir primeiro os bairros centrais e correr para o subúrbio congelado, na esperança de ganhar tempo. Mas sobreviver nas bordas do sistema solar é só um ensaio. O verdadeiro salto acontece quando a gente aceita uma ideia quase proibida. Talvez seja a hora de viver em ambientes muito mais estranhos do que qualquer planeta pode oferecer. Quando o Sol vira um monstro vermelho, propostas que antes pareciam delírios saem da gaveta. E poucas parecem tão absurdas e ao mesmo tempo tão plausíveis quanto viver dentro da atmosfera de um gigante gasoso. Pense em Júpiter, aquele mundo gigantesco que você já viu em documentários, agora encarado como possível endereço. Não existe chão, não existe terra firme, apenas camadas de gás, ventos de centenas de quilômetros por hora e tempestades grandes o bastante para engolir planetas inteiros. Mesmo assim, a humanidade começa a perguntar: existe uma faixa lá em cima onde a pressão e a temperatura seriam toleráveis? Em teoria, sim. Modelos sugerem que em uma certa altura, a pressão e a temperatura em gigantes gasosos podem ser comparáveis às da superfície da Terra, como uma zona habitável suspensa em nuvens violentas. Ali, plataformas gigantes poderiam flutuar usando gás mais leve ou tecnologias de sustentação avançadas. Do lado de fora, um mar de nuvens listradas, raios colossais e um horizonte que nunca mostra nada sólido. Do lado de dentro, corredores pressurizados, estufas, bairros completos e a consciência constante de que, se algo falhar, não tem solo para amortecer, só uma queda interminável em direção a pressões que esmagam metal. A adaptação humana em um lugar assim dependeria totalmente da tecnologia. Gravidade diferente, campos magnéticos intensos, radiação forte, atmosfera nada amigável. Seriam necessárias blindagens pesadas, sistemas de suporte de vida redundantes e vigilância constante contra qualquer microproblema estrutural. Em troca, estaríamos mais longe do Sol inflado, protegidos em parte pela própria massa do gigante gasoso, usando sua atmosfera como escudo e sua gravidade como âncora. Não é um novo lar aconchegante, é mais um bote salva-vidas estacionado em cima de um furacão eterno. Você consegue imaginar acordar de manhã, caminhar até uma janela panorâmica e ver apenas faixas gigantescas de nuvens em rotação. Sem horizonte fixo, sem montanhas, sem março. Em alguns momentos, um raio corta as camadas inferiores e ilumina a cidade inteira, com um clarão esbranquiçado. O prédio treme levemente com as variações de vento, e você sabe, lá no fundo, que qualquer erro humano ou falha de material pode iniciar uma queda sem volta. É como viver para sempre dentro de um avião que nunca pode pousar, suspenso sobre um abismo sem fundo, diante de uma gigante vermelha devorando o sistema solar interno. Essas fortalezas flutuantes deixam de ser loucura e viram um plano sério. Elas não são lares definitivos, mas oferecem algo precioso: tempo. Tempo para preservar conhecimento, para manter uma parte da humanidade viva e para preparar o próximo salto. Porque uma verdade silenciosa continua ali, esperando ser encarada. Mesmo que sobrevivamos à fase de gigante vermelha, o Sol não vai se recuperar. Ele encolhe, esfria, e tudo o que restar em sua volta vai girar em torno de um cadáver estelar. Depois da fúria, vem a exaustão. O Sol encolhe e se torna uma anã branca, uma estrela pequena, incrivelmente densa, brilhando de forma fria no centro de um sistema solar irreconhecível. De longe, pode parecer bonita,
como uma pérola solitária na escuridão. De perto, é um lembrete de que a fonte de energia que sustentou oceanos, florestas e cidades por bilhões de anos terminou sua carreira. O que resta é um cemitério cósmico de órbitas vazias, fragmentos de mundos e estruturas artificiais, lutando contra o frio. Mesmo que algum pedaço da Terra sobreviva em órbita, o ambiente é brutal, sem a mesma luz e sem o mesmo calor. Qualquer superfície vira um deserto congelado. Refúgios subterrâneos, se ainda existirem, dependerão totalmente de energia artificial. Colônias em regiões distantes precisarão de reatores cada vez mais eficientes para manter ar, água e temperatura. Permanecer girando ao redor de uma anã branca é como insistir em morar ao lado de uma fábrica abandonada, esperando que ela volte a produzir. A gravidade do Sol morto ainda está ali. O resto, não. É nesse ponto que a pergunta muda. De onde dá para sobreviver, para onde ainda existe futuro? Continuar preso ao campo gravitacional de uma estrela sem força é aceitar viver em um museu do que já fomos. Faz sentido ficar ancorado a um sistema estelar esvaziado. Se conseguimos construir cidades no vácuo, sobreviver em gigantes gasosos e colonizar mundos gelados. Em algum momento, a ideia que parecia extrema lá no início volta com força total. Talvez a única forma real de escapar do fim do Sol seja cortar o último laço com ele. E isso nos leva para o que muita gente chamaria de loucura: viver no meio do nada. Quando deixamos de depender diretamente de uma estrela, aquilo que chamávamos de vazio ganha outra cara. Surgem nuvens interestelares e enormes regiões de gás e poeira espalhadas entre as estrelas. Elas passam a parecer mais do que poeira cósmica. São depósitos naturais de matéria, invisíveis a olho nu, mas ricos em hidrogênio, hélio e moléculas complexas. Em vez de orbitar um Sol, poderíamos viver em megaestruturas flutuando dentro dessas nuvens, usando o próprio gás como combustível e matéria-prima para construir e manter habitats. Essas colônias seriam completamente fechadas, como cilindros ou esferas artificiais, vagando lentamente dentro de uma espécie de neblina cósmica. Do lado de fora, nenhum Sol dominante, nenhum planeta visível, apenas um fundo escuro, pontilhado por estrelas distantes e uma densidade de gás tão baixa que você só percebe a nuvem com instrumentos sensíveis. Do lado de dentro, cidades, ecossistemas artificiais, gravidade controlada. A humanidade deixaria de ser filha da Terra e se tornaria de fato uma civilização do meio interestelar. A vantagem disso é tão assustadora quanto libertadora. Ao não depender de uma única estrela, deixamos de morrer com ela, enquanto novas estrelas nascem e velhas se apagam em partes diferentes da galáxia. Nossas colônias poderiam continuar existindo, desde que tivessem como gerar energia e gerenciar recursos. Reatores de fusão, mineração de cometas e asteroides e o uso inteligente do material da própria nuvem manteriam tudo funcionando. A sobrevivência deixa de ser uma questão de clima planetário e se torna uma questão de engenharia e organização. Mas viver assim também exige uma mudança interna profunda. Se você cresce em uma colônia dessas, sem nunca ver um pôr do sol real, sem um planeta de referência, como fica a ideia de lar? O que ainda significa planeta quando seu mundo é um cilindro metálico cercado de vácuo? Em algum momento, o espaço sideral deixa de ser cenário e passa a ser casa. E é justamente essa familiaridade com o vazio que permite o próximo salto, talvez o mais ambicioso de todos. Se conseguimos viver no meio de uma nuvem interestelar, por que não cruzar de vez o abismo entre as estrelas em direção a um novo sistema com um planeta promissor? Quando percebemos que podemos viver em estruturas fechadas, longe de qualquer estrela, as naves Arca deixam de ser fantasia e viram plano concreto. Imagine naves gigantes, com quilômetros de comprimento, carregando cidades inteiras dentro. Não são ônibus espaciais que fazem viagens de ida e volta. São mundos viajantes, onde gerações inteiras nascem e morrem sem nunca pisar em um planeta. A viagem até um exoplaneta interessante pode levar 10.000 anos. Para quem embarca, o destino não é lugar. É promessa para descendentes que ainda nem nasceram.
Dentro dessas naves, a vida precisa funcionar como uma sociedade completa, não como um grupo de passageiros temporários. Escola, trabalho, cultura, lazer, regras, conflitos, tudo adaptado a um ambiente que nunca para de se mover. A gravidade artificial tem que ser estável, a produção de alimento precisa ser autossuficiente, a genética da população bem gerida. Sem propósito, uma comunidade flutuando no vazio por milênios implode por dentro, mesmo que a tecnologia esteja perfeita. Essas naves não são apenas veículos, são experimentos sociais ambulantes. Imagine crescer em um lugar assim. Você olha pela janela e vê sempre a mesma coisa. Um mar de estrelas quase imóveis, sem um planeta grande tomando o céu. A Terra é uma história antiga mostrada em arquivos. E o planeta de destino é um mapa em uma tela, uma simulação. O universo lá fora é real, mas o contato com ele é mediado por sensores, câmeras e paredes de metal. É uma convivência estranha. Estamos atravessando a galáxia, mas não pertencemos a nenhum sistema específico. Somos, literalmente, uma espécie em trânsito. Do ponto de vista tecnológico, as naves Arca reúnem tudo o que aprendemos em etapas anteriores. Suporte de vida de estações orbitais, robustez de cidades subterrâneas, energia de colônias em mundos gelados, sistemas de monitoramento avançados, reatores precisam ser absurdamente confiáveis, mecanismos de reparo autônomos, inteligência artificial atuando como copiloto em tudo o que for crítico. No espaço profundo, erro não é aprendizado, é fim. Projetar essas naves é projetar a linha entre continuidade e extinção. E mesmo assim, há algo nelas que nenhum outro refúgio oferece. Movimento real. Naves Arca nos tiram da órbita de uma estrela morta e nos colocam em rota para lugares que podem, de fato, ter condições melhores do que qualquer coisa que sobrou no nosso sistema original. Ainda assim, uma dúvida persiste até o último minuto de viagem. Quando finalmente chegarmos a um exoplaneta perfeito nos dados, ele vai nos salvar, ou vai nos rejeitar. Depois de milênios no vazio, a promessa que manteve gerações em movimento ganha um alvo. Um exoplaneta na zona habitável de outra estrela, com tamanho parecido com um da Terra e sinais de atmosfera estável. Ele aparece nos gráficos como o prêmio máximo. Modelos sugerem oceanos líquidos, temperaturas moderadas, talvez nuvens. É fácil apelidar esse lugar de novo lar, de planeta melhor que a Terra, mas a realidade só começa quando as primeiras sondas tocam o solo. De perto, os detalhes surgem. A atmosfera pode ser respirável, mas conter compostos em proporções que causem efeitos estranhos no corpo humano. Cansaço constante, alterações de humor, impactos na visão. A gravidade, um pouco maior ou menor, muda a forma como músculos e ossos se comportam ao longo dos anos. A flora, se existir, pode produzir substâncias químicas desconhecidas. Micro-organismos locais podem reagir ao nosso corpo de formas imprevisíveis. Aquilo que parecia perfeito à distância se revela um ambiente complexo, cheio de variáveis. Não é um paraíso pronto. É um terreno selvagem completamente novo. Agora, imagine os primeiros passos. A porta da nave se abre e alguém pisa em solo que nunca recebeu um ser humano. O ar entra pelos pulmões com um cheiro que não existe em nenhum lugar da Terra. O céu tem uma cor diferente, moldada pela nova estrela. As plantas, se houver, não precisam ser verdes, podem ter cores adaptadas ao espectro daquela luz. Cada toque em uma folha, cada gole de água de um rio precisa ser testado, analisado, vigiado. É como caminhar em uma mistura de documentário científico com filme de suspense. Cada gesto tem peso. E uma outra possibilidade inquietante nunca sai da mente de ninguém: a de não estarmos sozinhos. Um planeta com condições ótimas para nós também pode ter sido ótimo para outra forma de vida por muito tempo. Talvez não civilizações com megacidades, mas ecossistemas tão complexos que a nossa chegada, com máquinas, estruturas e alteração de atmosfera, seja uma invasão em câmera lenta, a humanidade se vê forçada a responder uma pergunta difícil. Estamos aqui como hóspedes tentando sobreviver, ou como ocupantes dispostos a moldar tudo à nossa imagem. Fica claro então que encontrar um planeta melhor não significa encontrar um planeta fácil. O choque ao chegar em um mundo assim é entender, na prática, que nenhum lugar do universo foi feito sob medida para nós. E,
Depois de tanta fuga, tanta adaptação em ambientes artificiais, tanta dependência de tecnologia, alguns vão começar a pensar o impensável. Talvez o nosso destino final não seja se prender de novo a um planeta, por mais promissor que seja. Talvez seja aprender a construir lares totalmente artificiais em torno das fontes de energia mais intensas que o universo oferece. É nesse ponto que a ideia de megaestruturas deixa de ser curiosidade teórica e vira possível caminho. Em vez de procurar o planeta certo, passamos a imaginar habitats gigantes construídos ao redor de estrelas, capturando a maior parte da sua energia. Esferas que cercam estrelas, cilindros enormes com cidades nas paredes internas, até estruturas que orbitam cuidadosamente regiões próximas a buracos negros, aproveitando a energia liberada por discos de matéria em queda. A pergunta não é mais qual planeta nos serve, e sim que tipo de ambiente conseguimos projetar e sustentar. Conceitos como esferas de Dyson e cilindros de O'Neill aparecem em discussões sérias sobre civilizações avançadas. Imagine viver dentro de um cilindro tão grande que, ao olhar para cima, você vê outras cidades na curva do céu interno. De cabeça para baixo, a gravidade vem da rotação. O clima é regulado por sistemas precisos. O ciclo de dia e noite é programável. É como viver dentro de um planeta projetado em laboratório, com a vantagem de ajustar quase tudo. O céu não é mais uma dádiva, é uma construção. Claro, tudo isso traz riscos proporcionais à escala. Depender de megaestruturas significa confiar que tudo que sustenta sua vida foi calculado e construído corretamente. Uma falha em um módulo crítico pode afetar milhões de pessoas de uma vez. Em torno de buracos negros, a margem de erro é praticamente zero. A física oferece energia absurda, mas pune qualquer desatenção sem apelação. Viver perto de fontes de energia em escala cósmica não é apenas uma conquista, é um pacto diário com o limite do possível. Para quem mora dentro de uma estrutura dessas, o dia a dia mistura rotina comum e grandeza impossível de ignorar. Você pode sentar à mesa, tomar um café e, ao olhar pela janela, ver um horizonte curvo, com rios, florestas e cidades não só à sua frente, mas também penduradas no céu interno. Do lado de fora, nada de continentes, nada de mares, apenas vácuo e uma estrela distante alimentando tudo. O que antes era planeta, agora é projeto. E o que antes era sol agora é fonte de energia, cercada por engenharia. Quando você junta cidades subterrâneas, estações orbitais, fortalezas em gigantes gasosos, colônias em mundos gelados, naves arca e megaestruturas colossais, uma coisa fica clara: sobreviver não é mais só uma questão de para onde ir, mas de quanto estamos dispostos a mudar para continuar existindo. Não em números de anos, mas em identidade. Pense no impacto de crescer em um mundo onde a Terra é apenas uma lenda, mostrada em arquivos antigos, sem cheiro de solo molhado, sem mar de verdade, sem céu com nuvens que mudam sozinhas. Para muitas pessoas, a ideia de planeta vira mito. O normal passa a ser metal, sensores, inteligência artificial, monitorando tudo, ciclos artificiais de dia e noite e o som constante de sistemas de ventilação. A curiosidade científica continua, mas vem misturada com uma saudade que você sente, mesmo sem saber exatamente de quê. Ao mesmo tempo, sobreviver em escala cósmica mexe com as relações de poder. Quem tem acesso aos habitats mais estáveis, quem controla a energia, o oxigênio, as rotas de viagem, quem decide quais naves arcas saem e quais ficam. Decisões tomadas em conselhos espalhados pelo espaço podem decidir o destino de milhões de pessoas de uma vez. É um tipo de poder que nenhum governo terrestre já teve. E isso ativa medos muito humanos. Medo de injustiça, medo de exclusão, medo de ser deixado para trás na próxima partida. Talvez o Sol não seja nosso maior perigo. Talvez sejamos nós mesmos. Por outro lado, há algo nesse esforço que continua profundamente inspirador. Mesmo diante de um Sol em transformação e de um universo que não se importa se ficamos ou não, a humanidade não escolheu simplesmente apagar. Escolheu construir cidades em lugares onde nenhuma outra espécie da Terra poderia viver. Navegar por entre estrelas, transformar ambientes hostis em lares improváveis. Misturou ciência séria com imaginação, tecnologia avançada
com teimosia em continuar. Em termos de história, é uma das narrativas mais impressionantes que uma espécie pode contar sobre si mesma. No fim, o preço de sobreviver por eras talvez não seja medido em tempo, mas em escolhas. Escolhas sobre como e onde viver, sobre o que preservar, sobre quem levar para cada novo refúgio, sobre quanta tecnologia queremos no centro da nossa existência. E, enquanto essas escolhas são feitas, uma pergunta silenciosa continua ecoando. Depois de fugir da Terra, do Sol e até de um sistema estelar inteiro, ainda existe algum lugar que possamos chamar, com honestidade, de casa? Ou será que o verdadeiro lar da humanidade passou a ser a própria jornada entre as estrelas? Agora que você já caminhou comigo por cidades enterradas, fortalezas flutuando em gigantes gasosos, mundos de gelo nas bordas do sistema solar, naves arca atravessando o espaço interestelar e megaestruturas colossais tentando domar a energia das estrelas, a pergunta volta para você. Se tivesse que escolher um desses refúgios para os seus descendentes, qual seria o menos assustador? Viver sem céu? Viver sem planeta? Ou viver sem sol? Quanto mais a ciência avança, mais claro fica que a morte da Terra e a transformação do Sol não são roteiros de cinema, são capítulos inevitáveis da vida do universo. O que muda tudo é o que fazemos com essa informação. Você pode deixar isso como mais uma curiosidade sombria, ou usar como lembrete de que a nossa janela de conforto aqui é limitada. Cada observatório, cada missão espacial, cada avanço em energia limpa é, na prática, um pequeno passo para garantir que a humanidade não seja apenas uma nota perdida na história da galáxia. Então me diz, você aceitaria viver em uma cidade subterrânea para dar mais alguns séculos à espécie? Aceitaria nascer em uma nave arca, sabendo que nunca veria um pôr do sol real? Ou preferiria ficar na Terra até o último dia possível, custe o que custar? Escreve nos comentários qual desses futuros te parece mais suportável e qual te causa mais medo. A sua visão ajuda a entender que tipo de história a humanidade está realmente disposta a viver. Se este vídeo te fez olhar diferente para o céu, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos capítulos dessa saga sobre o futuro da humanidade no espaço sideral. E se quiser continuar nesse universo agora, o próximo passo perfeito é assistir ao vídeo em que mostramos o que aconteceria se a própria Terra abandonasse o nosso Sol e fosse capturada por outra estrela, trocando de céu como quem troca de destino. É o episódio em que a Terra se torna um planeta errante e encontra um novo Sol. Ele está aparecendo para você agora na tela final.